Olá, pessoal! Estamos aqui para retomarmos o tema compensação. Já falamos o que é compensação. A compensação é uma forma de extinção das obrigações que se apresenta pelo encontro de dois créditos recíprocos entre as mesmas partes. Então, se as mesmas partes forem reciprocamente credora e devedora uma da outra, as obrigações se extinguem até onde se compensarem. Falamos que para que a compensação aconteça, é preciso que se apresentem 4 requisitos: reciprocidade, liquidez, vencimento e fungibilidade. Primeiramente, reciprocidade, exigindo-se assim que as dívidas sejam recíprocas, que elas envolvam as mesmas partes. Em seguida, liquidez. É preciso que as dívidas sejam líquidas, certas quanto à existência e determinadas quanto ao montante. Terceiro pressuposto, vencimento. Que as dívidas compensáveis estejam vencidas. E o quarto, fungibilidade. Que elas pertençam ao mesmo gênero e qualidade. Então, com esses 4 pressupostos reunidos, teria havido a compensação legal. Acontece que, eventualmente, as dívidas podem pertencer ao mesmo gênero e as qualidades serem diferentes. Exemplo, a pessoa deve R$500 à outra, enquanto que a outra deve à primeira $500. Vejam que o gênero é o mesmo, está se devendo dinheiro, mas as qualidades são diferentes, é real e dólar. Nesse caso específico, falta o requisito da compensação, que é a fungibilidade. A fungibilidade que requer que ambas as dívidas pertençam ao mesmo gênero e à mesma qualidade. Portanto, se as qualidades forem diferentes, não haverá compensação. Também falamos que a compensação ela pode se apresentar em benefício do fiador. Se o fiador assume uma dívida em sua fiança e lá em cima, na relação principal, existe um débito entre o credor e o devedor, se o credor está devendo à parte devedora uma importância qualquer, compensável com aquilo que o devedor deve a ele, é possível que ao se acionar o fiador alegue esta compensação, que o fiador compense a dívida decorrente de sua fiança com aquela outra dívida que o credor assumiu junto ao devedor. Então o fiador pode compensar sua dívida com a do seu credor ao afiançado. Possibilidade expressa no Código Civil. Também deixamos claro que a compensação, em regra, independe da causa das obrigações, e que a diferença de causas não obsta a compensação. Se uma das dívidas tem origem em locação e a outra em compra e venda, isso pouco importa. O que interessa é que as dívidas sejam recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis. Acontece que, em algumas hipóteses, a compensação será afastada. São casos de dívidas não compensáveis, que ainda que líquidas, vencidas, fungíveis, recíprocas, enfim, a lei proíbe a incidência da compensação. E sob esse aspecto, não se admite compensação se uma das dívidas for objeto de um furto, de um roubo ou de um esbulho. Então, se uma das dívidas provier de furto, roubo ou esbulho, a compensação não pode acontecer. Também não acontecerá compensação se uma das dívidas se originar em comodato, depósito ou alimentos. Dívida proveniente de comodato, depósito ou alimentos não pode ser compensada. Finalmente, não haverá compensação de dívida que não pode ser objeto de penhora. Dívida que não pode ser objeto de penhora, dívida impenhorável, afasta a possibilidade de compensação. Então, em todos esses casos, a compensação não acontecerá. E finalizamos a aula passada com um destaque para a renúncia à compensação. E a renúncia à compensação
vai decorrer de um ato de vontade, seja de ambas as partes, seja de uma delas, onde a compensação seria afastada. Então, se ambas as partes, ou uma delas, resolvem firmar um ato de vontade afastando a incidência da compensação, então a compensação foi renunciada. E paramos aí. Dando sequência ao assunto, passemos agora ao comentário do artigo 376 do Código. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. O que se quer dizer com isto, pessoal? Que quando alguém se obriga por um terceiro, ele transforma não a si, e sim ao terceiro em parte. Se eu me obrigo em nome de João, a parte não sou eu, a parte é João. Isso acontece na procuração. O procurador, ele se obriga em nome de um terceiro, que é exatamente o outorgante da procuração. E quando se constitui uma dívida através de procuração, a possibilidade de compensação, ela fica mais difícil, mais remota. Passemos a um exemplo. Vamos imaginar que A deseja constituir um débito perante B, onde A seria devedor de B e B seria credor de A. Acontece que A não se encontra presente no país. O que é que A faz? Outorga uma procuração a P. E P, agindo como procurador, vai até B e, em nome de A, assume a dívida. Percebam vocês, P foi procurador. E agindo como procurador, ele, na verdade, representou A dentro da transação. Em nenhum momento, o procurador vai figurar como parte. Na verdade, o procurador representa a parte. A parte é A. Então, P, procurador, obrigou-se em nome de A, transformando A em parte contratante. Vamos agora imaginar, analisado o mesmo exemplo, que em outra relação jurídica, B, que é o credor, esteja devendo a P, procurador, uma importância qualquer. Observem. Então existe aqui, com base em uma outra relação, que está em vermelho, uma dívida de B perante P, procurador. A pergunta é, o débito que foi contraído em nome de A por P pode ser compensado com aquilo que B deve a P? Estão percebendo? O que A deve a B pode ser compensado com o que B deve a P? A resposta é não. E por que não? Porque falta aqui o pressuposto da reciprocidade. Digo isso porque, na primeira relação jurídica, nós temos uma dívida de A junto a B. A é devedor, B é o credor. Na segunda relação jurídica, temos uma dívida de B perante P, onde B é devedor e P é credor. Então, como as partes não são as mesmas, a compensação não pode acontecer. Aí volta ao artigo. Vê lá. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida. Que dívida é essa?
a dívida dessa pessoa daqui. Com a que o credor dele lhe dever. Então, a dívida assumida pela pessoa que se obrigou através de um procurador não pode ser compensada com a que o credor dessa pessoa deve ao procurador, já que as partes não são as mesmas. E não sendo as mesmas, falta o pressuposto da reciprocidade apto a gerar a compensação. Passemos agora ao próximo artigo. O devedor aqui, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. É o tipo do artigo que o pessoal se perde já no meio da leitura. É um artigo que mistura compensação com um assunto que nós já conhecemos, que é a cessão de crédito. Gente, na cessão de crédito, nós vimos que o credor de uma relação jurídica pode ceder a um terceiro o crédito decorrente do vínculo. Então, o credor se retira da relação e o terceiro, que seria o cessionário, assume o seu lugar. Esta é a lógica da cessão de crédito. Agora, na hora em que nós misturamos cessão de crédito com compensação, essa mistura pode ser explosiva. E é exatamente essa explosão que vem regulamentada no artigo 377 do Código Civil. Vamos a um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos aqui uma relação entre um credor e um devedor, onde o devedor deve àquele credor R$10.000. Acontece que o credor promove uma cessão de crédito. Ele cede seu crédito a um terceiro. Resultado: o credor é excluído da relação e o terceiro assume o crédito decorrente daquela relação jurídica. Então, se a cessão acontece, a consequência, o terceiro, assumindo a posição de credor, vai cobrar do devedor a importância de R$10.000. Essa é a lógica da cessão. Agora, para que a cessão aconteça e seja eficaz em relação a quem deve, é preciso que ela seja notificada ao devedor. Então, o devedor ele tem que ser notificado da cessão. E qual seria o motivo dessa notificação? É para que o devedor saiba que doravante deve pagar ao cessionário, ao terceiro, que ele não mais está vinculado ao credor primitivo. Que os R$10.000 que ele deve, ele paga agora ao terceiro cessionário. Esta é a razão que orienta o devedor a ser notificado da cessão. Pois bem, vamos agora imaginar que exista uma outra relação jurídica entre C e D. Lá em cima, vamos supor que C esteja devendo a D R$10.000. Estão percebendo? D, devedor, deve a C, credor, 10.000. Mas acontece a formação de um outro vínculo, onde o mesmo C está devendo a D a importância de igual valor, R$10.000. Então, se C deve a D e D deve a C, o que é que acontece? Compensação. Ou seja, ninguém paga nada a ninguém. Acontece que C, credor, estrategicamente
faz a cessão do seu crédito, transfere ao terceiro o crédito que tem contra D. E vocês vejam que D, ele não era obrigado a pagar essa dívida. E por que não? Porque havia uma compensação CD que, na prática, retirava a necessidade de qualquer pagamento. Então, se lá em cima houve compensação, lá em cima ninguém vai pagar nada a ninguém. Aí vem C e, de modo estratégico, transfere o seu crédito decorrente da relação em preto para um terceiro cessionário. Aí o cessionário vai querer receber de D os 10 mil. Só que D não era obrigado a pagar aqueles 10 mil por conta da compensação. Vejam a confusão. A pergunta: pode D, devedor, se recusar a pagar ao terceiro cessionário, alegando compensação que tinha contra o credor primitivo? A compensação que D tinha contra o credor primitivo pode ser alegada contra o cessionário? Vejam, a partir do momento em que o devedor D é notificado, é preciso que ele alegue imediatamente essa compensação. Na hora em que se notifica o devedor a respeito da cessão de crédito, o devedor ele tem que arguir logo, imediatamente já ao cessionário, ao terceiro, a compensação que tinha contra o credor cedente. Se esse devedor for notificado e nada arguir a respeito, se notificarem o devedor da cessão e ele disser, tá, beleza, e não falar nada sobre aquela compensação, ele não pode mais se recusar a pagar ao cessionário, alegando a compensação que tinha contra o cedente. Nesse caso, o que ele deve ao cessionário deve ser pago, já que ele não se posicionou imediatamente a respeito da compensação. Observe mais uma vez o que diz o artigo. Olhem lá, o devedor que, notificado, nada opõe. Observem, nada opõe a cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Então, se o devedor é notificado, e notificado acerca da cessão de crédito, e nada opõe ao cessionário, nada diz contra aquela cessão, ele não pode depois alegar contra o cessionário que tinha uma compensação contra o cedente. Exatamente por quê? Porque a hora de fazer essa alegação era a hora da notificação. Na hora em que o devedor foi notificado da cessão de crédito, era nesse momento que ele deveria ter arguido a compensação de sua dívida. Mas não, ficou calado, nada disse. Se ele nada disse, ele vai ter que pagar ao cessionário a importância devida, não podendo arguir contra o cessionário a compensação que antes tinha contra o cedente. Essa é a lógica da primeira parte do artigo. Em sua segunda parte, o artigo diz, observem, se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Eu particularmente considero essa disposição supérflua. Porque quando não se notifica o devedor da cessão, ele não é obrigado a pagar ao cessionário. O devedor só é obrigado a pagar ao cessionário se a cessão for notificada. Então, se não notificaram ele de nada, e estão agora querendo fazer a cobrança, obviamente que esse devedor pode se recusar a pagar. E pode se recusar a pagar tanto ao credor, por conta da compensação, como a quem quer que seja, já que ele nunca foi notificado de que a cessão de crédito aconteceu. Então, lá no esquema, observem, lá em cima, o devedor está devendo ao credor 10 mil. Porém, o mesmo credor deve ao devedor a importância de valor igual. O que acontece lá em cima? Compensação. Só que o credor cede o seu crédito a um terceiro, sem, porém, notificar o devedor. O devedor em nenhum instante foi notificado dessa cessão. Aí, quando o terceiro cessionário cobra do devedor os 10 mil, esse devedor vai ser pego de surpresa.
Ele não estava nem sabendo de cessão de crédito. Então ele vai poder, sim, alegar contra o cessionário a compensação que tem contra o cedente, já que a cessão em nenhum momento foi notificada. Então, se o devedor não for notificado da cessão, ele tem o direito de alegar a qualquer momento contra o cessionário a compensação que dispõe contra o cedente. Essa é a lógica da segunda parte do artigo. Passemos agora ao artigo seguinte. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. É um artigo que traz uma disposição de escassa aplicação prática, sem muita importância pragmática no direito civil. Está se falando aqui de despesas necessárias à operação quando as dívidas não são pagáveis no mesmo lugar. Vejam vocês, é possível que A deva a B 5 mil e B deva a A 5 mil, e que essas dívidas sejam compensáveis uma com a outra. Entretanto, pode acontecer que, para o surgimento de uma dessas dívidas, algumas despesas extras tenham sido realizadas. Por exemplo, despesas de transporte. Vai que as dívidas não sejam pagáveis no mesmo lugar. E houve despesas de locomoção para que uma das partes chegasse ao local do pagamento. Então essas despesas elas devem ser consideradas. Quando a compensação acontecer, e ela vai acontecer inexoravelmente, é preciso também que se deduzam do montante as despesas necessárias à operação. O que faria com que essas despesas fossem incluídas também dentro do montante necessário à compensação. Então a ideia é essa. Quando for fazer os descontos da compensação, incluem-se as despesas decorrentes da operação, quando se trata de dívidas não pagáveis no mesmo lugar. Passemos ao próximo artigo. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Então, quando a mesma pessoa, diz o artigo, é obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. E esse tema, imputação do pagamento, já foi por nós analisado em uma aula específica. Estão lembrados? O que é imputação do pagamento? Isso acontece quando a mesma pessoa, obrigada em mais de uma dívida perante outra, indica qual delas quer pagar. Então, se, por exemplo, A deve a B 10 mil, decorrente de uma compra e venda, a A também deve a B 5 mil, decorrente de uma locação, mas A deve a B 2 mil, decorrente de um empréstimo. Então, se A aparecer com um valor que é bastante para saldar uma dessas dívidas, mas não todas, então cabe a A, que deve imputar o seu pagamento, dizer qual das dívidas ele quer pagar primeiro. Essa é a ideia. Então vejam, se ao invés de várias dívidas pagáveis, houver várias dívidas compensáveis entre as mesmas partes, se houver uma compensação AB, uma outra compensação AB e uma outra compensação AB, se há várias dívidas compensáveis entre as mesmas partes, qual a consequência que se extrai? Que devem ser aplicadas as regras pertinentes à imputação do pagamento. Então, a princípio, a compensação acontecerá primeiramente naquela dívida que o devedor escolher. O devedor é que vai dizer que dívida compensável se compensa primeiro. Se o devedor for omisso, quem vai determinar é o credor. Então, o credor é que vai dizer quando a compensação acontecerá e que dívida será compensada primeiramente. E se nem o devedor nem o credor se posicionarem, consequência,
serão compensadas as dívidas vencidas em primeiro lugar, ou, se os vencimentos forem simultâneos, as dívidas mais onerosas. São regras típicas aplicáveis à imputação do pagamento. Primeiro escolhe o devedor, depois escolhe o credor, e se nem o devedor ou o credor escolherem, compensam-se as dívidas vencidas em primeiro lugar, ou, se os vencimentos forem idênticos, as mais onerosas. Essa é a regra da imputação do pagamento, que se aplica no caso de haver várias compensações entre as mesmas partes. Passemos agora ao último artigo. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Façam o seguinte, levem esse artigo e peçam ao professor de Direito Civil para interpretar. É um dos artigos em que os professores têm mais dificuldade de interpretação. Vejam a prolixidade. Se o devedor se tornar credor do seu credor depois de penhorado o crédito deste, não poderá opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Isso é uma viagem, pessoal. É uma viagem. Mas se nós decompormos o raciocínio, vai ficar fácil compreender o espírito da norma. Acompanhe aqui comigo. Vamos supor, hipoteticamente, que A deve a B 5.000. É uma relação. Em outra relação, B deve a C 5.000. E em uma terceira relação, C deve a D 5.000 reais. Então vejam, A deve a B 5.000. B deve a C 5.000. E C deve a D 5.000. Parece uma aula de raciocínio lógico, não é? A montagem está muito próxima. O que acontece aqui? Vamos imaginar lá em cima, na primeira relação, que A, ao invés de pagar os 5.000 reais a B, ele negocia com C uma cessão de crédito. Então C cede a A o crédito CB. O crédito que C tem contra B foi cedido por C a A. Então, se A recebe esse crédito que C tem contra B, o que é que vai acontecer? A vai se tornar credor de B. E credor de quanto? De 5.000 reais. Então, se A é cessionário do crédito CB, então A se torna credor de B de 5.000. Se A é credor de B de 5.000 e se o mesmo A deve 5.000 a B, o que é que vai acontecer aqui? Compensação. Então, a dívida que A tem contra B vai ser compensada com esta outra dívida que B tem contra C e que foi cedida por C a A. Entenderam? Então, a compensação vai acontecer por conta da cessão de crédito. Acontece um porém. Na terceira relação, observem, C deve a D 5.000. Vamos imaginar que D para cobrar os 5.000, D penhora .
crédito CB. Afinal, quando se faz a penhora, podem se penhorar tanto bens como também créditos. Então, D penhora este crédito. D, a fim de se resguardar do pagamento na execução, ele leva a penhora o crédito que C tem contra B. Então, aquele crédito CB foi penhorado para garantir a dívida que C deve a D. Ora, se o crédito CB foi penhorado na execução movida por D contra C, este crédito que é levado à compensação vai se tornar um crédito litigioso, porque vejam, o crédito CB que foi penhorado por D, ele tinha sido cedido por C a A. Então C cedeu a A um crédito penhorado. C cedeu a A um crédito penhorado, um crédito que D tinha penhorado na execução DC. Na execução DC foi penhorado o crédito CB. E o crédito CB foi cedido por C a A. Vejam a confusão. Está havendo aqui, pessoal, uma compensação, sendo que um dos créditos foi penhorado. E aí, a compensação vai ser afastada. Porque requisito essencial da compensação qual é? É que a dívida não seja susceptível de penhora. Então, se a própria dívida já foi penhorada, ela não pode gerar a compensação. Então, a compensação, que no caso B alega contra A, ela não vai existir. Porque o crédito que B utilizou, aliás, a compensação que A alega contra B, a compensação que A alega contra B, ela não vai existir. Porque o crédito que A utilizou para fazer essa compensação é um crédito que tinha sido penhorado por D. Então, se o crédito, base do qual a compensação deve se operar, sofreu penhora, a princípio, essa penhora frustra a possibilidade de compensação. É o que diz o artigo, observem. O devedor que se torne credor do seu credor está lá depois de penhorado o crédito deste. O devedor A, que se torna credor do seu credor, que se torna credor de B, depois de penhorado o crédito deste. Ele não vai poder opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Então, a compensação de que ele disporia contra o credor, ela não pode ser oposta ao exequente, porque não se admite compensação de crédito penhorado. Essa é a ideia do artigo. Pessoal, dou por encerrado o estudo da compensação. Espero que todos tenham entendido o assunto. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.